Bem, turma, boa tarde a todos. Eu me chamo Gilmara, sou a nova professora de vocês da disciplina de Contabilidade Agrícola. Na aula de hoje vamos trabalhar com empresa rural, né? E eu gostaria de dar saudações, né, a todos, né, que está iniciando o novo semestre, né? Eu espero de vocês muita dedicação, né? Estudo, né, para que os objetivos de vocês sejam alcançados, né, que é ser aprovado na disciplina, mas para isso eu vou precisar do empenho de vocês, estudando, né, fazendo os exercícios, para vocês conseguirem obter a aprovação. E pessoal, o esquema das nossas aulas vão ser dessa forma. Nós vamos desenvolver aulas gravadas, eu vou gravar e vou enviar pelo sistema, né, para vocês terem acesso. Eu vou fazer dessa forma porque por experiência do semestre passado, muita gente está trabalhando, né, nesse período de pandemia. Então, muitos não conseguiam acessar, tinha poucas, quando a aula era online, tinha poucas pessoas participando, muitas ficavam saindo da sala virtual. Então, para evitar essas coisas que ocorreram no semestre passado, eu vou trabalhar com vocês com aula gravada, eu envio a aula, aviso a vocês, né, pelos grupos de WhatsApp. Então, sempre vai ser uma aula e exercício para vocês resolverem, ou outra atividade, né, relacionada à aula ministrada. Nós vamos trabalhar desse jeito. Também, é, na, na segunda que vem, agora, no dia 3, que é a nossa primeira aula, além dessa aula gravada que vou trabalhar agora com vocês, eu vou também ter um contato com vocês online, né, para a gente conversar como é que vai ser a forma de avaliação, conteúdo ministrado, né, para me conhecer um pouquinho vocês, né, mas em relação às aulas, serão aulas gravadas. Então, pessoal, antes de eu iniciar a nossa aula, eu vou fazer uma breve introdução sobre a minha formação acadêmica, para que vocês conheçam um pouquinho sobre a minha formação. Então, pessoal, eu sou formada em agronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Sou mestre e doutora em Ciências do Solo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Jaboticabal, São Paulo. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de realizar o doutorado sanduíche na Universidade Pública de Navarra, na Espanha, e posteriormente eu iniciei o meu pós-doutorado na Unesp de Jaboticabal, São Paulo. Então, pessoal, nossa disciplina é contabilidade agrícola, né? Ela tem uma carga horária de 90 horas aulas, então a carga horária é um pouquinho maior em relação às outras disciplinas, que normalmente é de 60 horas. Então a gente vai trabalhar bastante, né, conteúdo nessa disciplina, e eu espero o empenho e a dedicação de todos. E pessoal, especificamente hoje a gente vai trabalhar com empresa rural, que está relacionada com contabilidade agrícola, porque se a gente for conceituar contabilidade agrícola, a gente pode dizer que a contabilidade agrícola é um ramo da contabilidade que estuda o patrimônio rural, ou seja, estuda a empresa rural. Então por isso que a gente vai trabalhar com empresa rural. E o que vocês entendem, pessoal, sobre empresa rural? A gente pode conceituar a empresa rural como uma unidade de produção em que são exercidas atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, criação de animais, espécies florestais, com a finalidade, o objetivo de obter renda. Então a gente pode dizer que a empresa rural é qualquer tipo de exploração agrícola, produção animal, produção de espécies florestais, com o objetivo de obter uma renda, um lucro com aquele sistema de produção. Então, pessoal, a empresa rural ela pode ser classificada em latifúndios, que a característica dessa empresa é apresentar baixo nível de capital de exploração, né?
e ela é caracterizada por apresentar um capital permanente, ou seja, o valor da terra e das culturas permanentes, das benfeitorias, presença de benfeitorias e melhoramento de máquinas, veículos, equipamentos, utensílios, né? Então, a característica dos latifúndios é ter um baixo nível de capital de exploração. A mão de obra ela é caracterizada por uma mão de obra de trabalho mista, ou seja, formada por empregados assalariados, né, que recebem mensalmente o valor para trabalhar na terra, né, na empresa rural, e também por alguns parceiros ou arrendatários, né, ou pessoas que alugam, né, aluga parte da terra para trabalhar, né. Então, essa é a característica da empresa de latifúndio. Temos também, pessoal, a empresa capitalista, que a característica desse tipo de empresa é elevado nível de capital de exploração, ou seja, é alto nível tecnológico é empregado nessa empresa, nesse sistema de produção. Ele é formado por uma força de trabalho com trabalhadores assalariados, que podem ser permanentes ou temporários, né? Normalmente, pessoal, funcionários temporários são aqueles que são selecionados por uma empresa, por uma propriedade rural, em determinadas épocas do ano, por exemplo, na época da colheita, no caso das frutíferas, o trabalho é maior, a mão de obra, então normalmente se seleciona funcionários temporários, né, para trabalhar, para conseguir fazer com que aquela colheita ocorra em menor período de tempo, né, tempo previsto, né, durante o planejamento, e essa empresa apresenta alto grau de comercialização, né, então é grande o número de pessoas, funcionários trabalhando, né, para atingir esse grau de comercialização, né, e atender o mercado consumidor, né. Temos também, pessoal, a empresa familiar, né, que a característica é produção com elevado nível de capital de exploração, né. Normalmente é uma empresa onde os funcionários, os trabalhadores, são os próprios membros familiares, né? Então, o trabalho não remunerado, né? Que é realizado pelos próprios membros da família, ou seja, é, filhos, sobrinhos, né? Netos que trabalham na empresa, na propriedade rural. Então, esse tipo de empresa possui alto grau de comercialização, com produção especializada, né? Com poucas linhas de exploração, né? Normalmente algumas culturas agrícolas, produção de animal. Normalmente as áreas disponíveis são pequenas, né? Porque são empresas familiares de pequeno porte. Temos também outra classificação da empresa como unidades camponesas ou minifúndios, né? São empresas, pessoal rural, que apresenta baixo nível de capital de exploração empregado. Não, são aplicados também mão de obra familiar, né? Então não são, os funcionários não são assalariados, são assalariados, né? O grau de comercialização, de tecnologia também é baixo. A produção deles, pessoal, são produção de subsistência, né? Ou seja, produção de alimento para a própria família, né? Apenas o excesso de alimentos é que é comercializado. Outra característica esse tipo de empresa rural é que pela produção ser, a comercialização ser baixa, né, a produção também reduzida, então os membros da família precisam complementar a renda, né, então alguns saem dessas empresas rurais para ir para empresas capitalistas, né, para complementar a renda, né, e permitir a subsistência da família, né. Agora, pessoal, vamos falar dos campos de atividade da empresa rural, né, onde eu adiantei para vocês que a empresa rural ela pode ser do ramo
de espécies vegetais como hortícolas, forrageiras, né? Pode ser do ramo da produção de cereais, como feijão, arroz, trigo, milho, né? Bastante comercializado. Pode se especializar na produção de hortaliças, verduras, tomates, pimentões. Normalmente, é, empresas rurais, familiares, normalmente trabalham com produção de hortaliças, né? Para abastecimento de feiras locais, né? Regionais. Produção também de tubérculos, como batata, mandioca, cenoura, beterraba. Produção de bulbos, como cebola, alho. Semente também de plantas oleaginosas, como mamona, amendoim, girassol. Produção de fibras, como algodão, linho, sisal. Enfim, pode-se trabalhar com a diversidade de espécies agrícolas com o objetivo sempre de lucratividade. Temos também as espécies chamadas de arboriculturas, né, onde se pode trabalhar com espécies florestais, né, para produção de madeira bruta, para processamento, né, produção de móveis, entre outros móveis. Pode também ser a produção especializada para a produção de lenha, de carvão, né? As atividades da empresa rural também podem ser voltadas a pomares, né? Produção de espécies frutíferas, produção de cereais, olivais, né? E assim por diante. Enfim, então, conjunto aí de espécies vegetais que você pode trabalhar. Além dessas espécies vegetais, pessoal, temos a produção de animais, né? Que é o campo da zootecnia, né? Que estuda, né? Onde a gente pode dividir os animais na apicultura, né, que é a criação de abelhas, produção de mel, né, de brócolis, avicultura, criação de aves, que podem ser para o abate, para postura, né, produção de ovos. Temos a sericicultura, que é a criação do bicho da seda, cunicultura, que é a criação de coelhos para o abate, ranicultura, criação de rãs. Você pode trabalhar com a piscicultura, que é a criação de peixe, né? Bovinocultura, que é a produção de gados bovinos, que pode ser tanto para o abate como também a produção de leite, né? Espécies para produção de leite, suinocultura, criação de suínos, né? E assim por diante. Enfim, também pode ser uma infinidade de espécies animais que pode ser cultivada na área. Então aqui a gente tem uma imagem, né? Esboçando aqui as espécies animais, né? Os animais podem ser trabalhados, alguns exemplos, espécies vegetais, né? Onde normalmente os sistemas de produção ocorrem de forma mista, né? A gente encontra tanto espécies vegetais como espécies animais na área, né? A empresa rural também é dividida em relação ao campo de atividade, né? Que ela pode ser dividida em atividade agroindustrial, né, pessoal? Que são atividades onde provoca a transformação, o beneficiamento de matéria-primas, né? Ou seja, a matéria-prima ela passa por processo de transformações até dar origem a um novo produto, como por exemplo, grãos de soja. Então a gente tem a matéria-prima, né, que é o grão de soja, que ele pode ser transformado em óleo, né, aquele óleo de cozinha que a gente utiliza. É um óleo de soja, pode ser óleo também de milho, então a gente já compra no supermercado produto processado, né? Mas ele partiu de uma matéria-prima. A gente pode encontrar também leite de soja, pode encontrar milho, né? Enfim, tem vários processos de transformação dos produtos. Em relação aos produtos de origem animal, por exemplo, a carne bovina, a gente pode encontrar ela na forma de embutidos, salsichas, mortadelas, né? São formas também de transformação, processamento da carne, né? O leite pode ser transformado em laticínio, né? Queijo, coalhada, né? Entre outros.
pessoal, a empresa rural, ela pode ser dividida em fatores de produção, né, que a gente divide em terra, capital e trabalho, né, são alguns fatores de produção que permitem o desenvolvimento da empresa rural, né, que constitui a empresa rural, né? Então a terra é o principal fator de produção, né? Porque é a partir da terra que o produtor rural, a empresa rural, tira o seu sustento, né? Consegue produzir, consegue alimentar sua família, né? Consegue vender o excedente. As empresas capitalistas também é dessa forma que ela consegue ter lucratividade, né? Então a terra, o solo é a base, né, para a produção agrícola, né, para a lucratividade, né, então é o primeiro fator que deve ser levado em consideração, né, onde esse fator de produção, pessoal, ele deve ser bem manejado, né, para evitar a erosão do solo, degradação, né, e evitar a perda de produtividade. Então é importante levar em consideração também práticas conservacionistas para evitar a erosão do solo, perda de produtividade. Outro fator de produção, pessoal, é o capital, né, que é um conjunto de bens, né, e serviços que são aplicados na propriedade rural, né, com o objetivo de se aumentar a produtividade, né, facilitar e melhorar a qualidade de vida, né, do ser humano, né. Então o capital é o dinheiro que é investido, né, que é trabalhado na propriedade, que pode ser investido em benfeitorias, né, que são galpões, por exemplo, que é utilizado para guardar equipamentos, guardar tratores, né? Os equipamentos utilizados na propriedade rural. Outras benfeitorias, criação, construção de aviários, né? Para proteção das aves durante a noite. Criação de silos, porcígua, para os suínos, para os porcos, né? Então, construção também de casas, né? A propriedade rural. Então, são exemplos de investimento de capital. Com o objetivo esse investimento no capital, pessoal, é com o objetivo de ter um retorno econômico, porque com essas benfeitorias, consequentemente, vai melhorar, aumentar a produção, né? E melhor qualidade de vida. O capital ele também pode ser investido em animais, né? Em matrizes reprodutores, né? Para aumentar a produção de animais, em vacas leiteiras, para aumentar a produção de leites, animais de cria, recria. O investimento também pode ser feito em animais de trabalho, como cavalo, bois de serviço. O capital também pode ser investido em máquinas, implementos agrícolas, tratores, arados, colheitadeiras para melhorar o sistema de produção, né, de preparo do solo. O dinheiro pode ser investido em insumos como adubo, né, ou fertilizantes, sementes, fungicidas, vacinas, né, controle preventivo de doenças. Outro fator de produção, pessoal, é o trabalho, que é a capacidade, né, do homem desenvolver atividades, né, executar práticas agrícolas, né, como por exemplo preparo do solo, semeadura, tratos culturais, irrigação, cuidar de animais, realizar o abate, né. Então são trabalhos que o produtor, o dono, o gestor da empresa rural realiza, né, essas atividades, essas combinações de atividades para se ter como objetivo resultados econômicos satisfatórios, né? Então é preciso suar a camisa, é preciso ter funcionários também na propriedade para ajudar no funcionamento, na realização das atividades, né? Para que tudo ocorra como previsto. E pessoal, a empresa rural pode ser dividida em relação à forma de exploração, que ela pode ser classificada em capital fundiário, que é aquele composto de terra, edifícios rurais, benfeitorias e melhorias na terra, né? Culturas permanentes como pasto, ou seja, todos os recursos fixos que são vinculados à terra, né?
e dela não retirável, né, como edifícios rurais e benfeitorias, né, estão vinculadas a terras, então a gente chama de capital fundiário. E temos o capital operacional ou de trabalho, que é composto de animais para reprodução, recria, engorda, animais de trabalho, equipamentos como máquinas, veículos, né? Então, são os recursos variáveis, né? Então, a gente chama de capital operacional, né? Então, a gente tem essa divisão de acordo com a forma de exploração. A gente também pode classificar como forma de exploração de arrendamento, né? Quando o produtor rural ou a empresa aluga, né, a propriedade do rural para outra pessoa trabalhar na terra, na lida, né, que pode ser através de produção de espécies florestais, agrícolas, produção de animais, onde normalmente, pessoal, desse arrendamento é feito um acordo, um contrato, né, com algumas regras que ambos têm que cumprir, né, para ter essa harmonização, né, na condução dessa forma de exploração, né? Então tudo o contrato, as informações têm que estar contidas no contrato, né? De concordância de ambas as partes, né? Então é muito comum o arrendamento de terra, né? Para produção, né? Muitas vezes esse arrendamento ocorre porque algumas empresas ou produtores rurais precisam ir para a cidade, né, resolver algum problema, é, algum problema de saúde médica, né, então precisam ir para a cidade, então acabam arrendando, né, alugando a terra, né, para retirar ali um sustento, né, para retirar ali uma contribuição, né, através desse aluguel. Então é uma forma de exploração. Outra forma de explorar é na forma de parcerias, né? Onde existe uma parceria entre o proprietário e quem vai trabalhar na terra, né, pessoal? Nesse caso não tem o pagamento de um aluguel, mas tem uma parceria onde os dois acabam ganhando, né? Ou seja, quem vai realizar a parceria, a pessoa responsável, pode dar uma parte do que foi produzido, do que foi trabalhado, né? O que foi explorado, então pode ocorrer essa parceria, né? Onde o lucro da produção ele pode ser dividido pela metade, né? Uma parte para o proprietário, outra parte para o parceiro. Então pode ocorrer essa parceria. Temos também, pessoal, como comodato, que é um empréstimo gratuito, né, em virtude do qual uma das partes cede por empréstimo, né, que usa pelo tempo nas condições pré-estabelecidas, né, então tem um empréstimo, uso da terra, né, mas da terra, dos recursos naturais, das benfeitorias, né, dos animais, da produção agrícola, só que ele não paga nada por isso, né, o proprietário ele cede, né, seu capital, seja ele fundiário ou capital operacional, e não recebe nada por isso, então é chamado de exploração comodato. Aqui, pessoal, temos as funções administrativas de uma empresa rural, né, onde é formada por uma função técnica de produção agrícola, zootécnica e agroindustrial, né. Então, é uma função da empresa rural, né, ter conhecimento especializado, né, para facilitar o uso de tecnologia, né, de instrumentos para se conseguir alcançar os objetivos, né. Então, uma das funções da empresa é ter esse conhecimento, né, em produção agrícola, produção de animais, processamento de matérias-primas, né, para se alcançar os objetivos e aumento de produção. Outra função é a função comercial, né, que diz respeito à compra de adubos, sementes, inseticidas, reprodutores, matrizes, animais para crias, recria, venda de produtos agrícolas, de animais, de agroindústria, então são funções mais comercial, de aquisição de produtos para melhoria da
empresa. Também temos a função financeira, né, que compreende o recebimento e pagamento, né, de valores, né, que pode ser através de depósito bancário, aplicações financeiras, transferências, né, uso de cartão de crédito, Pix, enfim, tem várias formas de financiamento, né, e melhoria da produção. Temos também a função econômica, né, que compreende a identificação dos lucros e aumento do patrimônio da empresa, né? Então tudo precisa ser calculado, né, avaliado, o custo de produção, a lucratividade, né, para garantir realizar um monitoramento, né, aferição desse custo econômico, desse custo de produção, desse lucro. Outra função é social, né, através da geração de empregos, rendas para uma comunidade, uma região, né? Então tem essa contribuição também social. E pessoal, a empresa ela pode ser dividida em pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa física é ligada à pessoa natural, né, ao ser humano, né, que é representado pelo CPF, né, que é esse cadastro de pessoa física, né, que é feita a identificação que é uma pessoa física, a pessoa só deixa de ser pessoa física quando ela morre, né? E temos também a pessoa jurídica, né, que é a união voluntária, né, de indivíduos, os quais através de um contrato formam uma nova pessoa, né, distinta dos seus membros, né? Então são pessoas que se unem, né, que se juntam em prol de um objetivo, né, formar uma pessoa privada para ajudar em determinadas questões burocráticas, né, pessoal, criação de notas fiscais, compra de aquisição de materiais, de insumos, então muitas vezes é necessário ter uma pessoa jurídica para representar, né, gerir essas questões. Também a empresa pode ser dividida em uma sociedade civil, que são atividades agropecuárias de natureza civil, mesmo tendo fins lucrativos, pode ser registrada sob a forma de firma individual, cujo proprietário opera em seu próprio benefício, ou podemos ter, pessoal, a sociedade de pessoas, que é a união de duas ou mais empresários que leva adiante o mesmo negócio, né? Então, através, exemplo, pode ser cooperativas, associações que podem se juntar, se unir como uma sociedade de pessoas, né? Para ter maior competitividade, mais força de mercado, né? Para conseguir desenvolver, gerir essa propriedade rural. Temos também a sociedade de capital ou sociedade por ações, né? É pessoal que trabalha no ramo de bolsa de valores, né? De ações na bolsa de valores onde as matérias-primas como soja, milho, algodão podem ser comercializadas na bolsa de valores, né? Então, a empresa pode ter uma maior lucratividade com isso, como também pode ter redução na lucratividade, então é um sistema de produção que tem risco, né? E tem que se avaliar esses riscos, né? Se compensa, né? Esse tipo de sociedade. E assim, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de hoje, né? Sobre a empresa rural, onde a gente conheceu mais a questão jurídica, né? A questão mais sistemas de exploração, classificação de uma empresa rural, mais voltada a informações que são importantes e essenciais na contabilidade agrícola, né? No conhecimento, na questão de gerir o sistema de produção, né? Aqui temos as referências bibliográficas, pessoal, utilizadas, a básica e a complementar. Aqui temos exercício de fixação para vocês realizarem, é relacionada à aula de hoje ministrada, né? Então são 7 questões para vocês responderem e enviarem até a nossa próxima aula, né?
Então, pessoal, era isso a aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Uma boa semana a todos.